Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa para esse canal do YouTube, onde nós estamos fazendo para você um comentário bíblico, para que você possa fazer um estudo sistemático ou um estudo de consulta quando você tiver dúvida com algum capítulo do Novo Testamento. Nós estamos no 22º livro, na ordem canônica, a segunda carta de Pedro. É a segunda carta de Pedro, que possui apenas 3 capítulos e 61 versos. Nessa carta, nós encontramos, primeiro, um plano maravilhoso, como vimos no capítulo 1, do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Virtudes que temos que cultivar, não é, na nossa vida, como a fé, como a virtude, como a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, a fraternidade e o amor, que são coisas que, se nós fizermos, não ficaremos ociosos nem estéreis quanto ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro diz que aquele que não tem essas coisas é cego. Agora, no capítulo 2, muda-se o tom. No capítulo 2, Pedro vai trazer uma palavra de advertência contra falsos profetas e falsos doutores ou mestres que se levanta dentro da igreja. Satanás tenta destruir a igreja pelo lado de fora, então ele faz uma perseguição, uma opressão. Quando ele não consegue, ele muda de tática e ele dentro da igreja planta o joio, planta falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, tudo isso ele planta dentro da igreja. Aí a luta é interna. Na sua carta em 1 Pedro, Pedro fala da perseguição externa. Agora, na 2 Pedro, Pedro fala de um problema interno dentro da própria igreja. E ele vai dizer aqui, capítulo 2, verso 1, e também houve entre o povo falsos profetas. Entre o povo que ele está falando, os falsos profetas que houve entre o povo de Israel. Então não é duvidar que haveria falsos profetas também na igreja. Então, na época de Jeremias, todo mundo profetizava que a Babilônia seria derrotada, que o povo não seria tomado. E Jeremias, que profetizava a destruição do templo, foi considerado como um falso profeta, até que se cumpriu tudo aquilo que Jeremias falou. Mas houve muitos falsos profetas na época de Jeremias. Também Balaão foi um verdadeiro profeta, e aqui ele vai falar do caminho de Balaão, até que, por um interesse financeiro, Balaão acabou mudando. Então, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, falsos mestres, não é? Doutores que se dizem doutores da palavra, mas vão ensinar heresias ao povo, como também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O ensino de uma igreja, o ensino deve ser de acordo com a palavra de Deus. E cuidado com certos ensinos que são verdadeiras heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, que nega a fé em Jesus, que nega o Senhor Jesus que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Esses falsos mestres que ensinam que tudo é permitido na casa de Deus, não é? E acabam negando a fé, ensinando, não, você quer beber, bebe, você quer adulterar, adultera, ensina uma graça barata, introduz heresias, falsos ensinos, e acaba negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, sobre os que o ouvem, repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Claro, quando se ensina o caminho do pecado para o povo, muitos vão ensinar, seguir as suas dissoluções pelos quais será blasfemado
o caminho da verdade. O caminho da verdade é Jesus Cristo. O caminho da verdade é o caminho da santidade. É o caminho da abstinência do pecado, é o caminho de abandonar o caminho do pecado. Mas esses falsos mestres ensinam que tudo é permitido. Inclusive, nós vamos ver isso, como eles se assemelham com Balaão no seu ensino, que ensinou o povo a pecar, que ensinou Balaque a introduzir o pecado no meio do povo. Então, da mesma forma, será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, esses falsos mestres são avarentos, fazem negócio dos crentes, e por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas. Note que eles são mestres em falar aquilo que o povo quer ouvir. Eles farão negócios de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Não é? Pastores, ensinadores que fazem negócio do povo de Deus, cuidado, esses que vendem lenço, vendem pé de feijão, vendem fronha para você dormir melhor, tudo isso é negócio, por avareza. O negócio deles é o ganho fácil, farão de vós negócio, vende aguinha do Jordão, pedrinha do Mar Morto, sal grosso, tudo isso são negócios, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E aqui ele vai mostrar um julgamento que caiu sobre os anjos. Verso 4, porque se Deus não perdoou os anjos, imagine os anjos que eram perfeitos, que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Ora, se Deus não perdoou os anjos, e os anjos que eram muito melhores que esses falsos mestres, quanto mais a esses. Então, a advertência, Deus entregou os anjos. Quais anjos? Os anjos que pecaram, que estiveram na rebelião com Satanás, os lançou no inferno. Diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e os entregou às cadeias de escuridão. Eles estão presos em cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. O mundo antigo está falando do tempo do dilúvio, que Deus mandou o dilúvio, mas guardou a Noé, que era pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas. Noé e mais 7 formam 8 almas. Pedro já havia mencionado isso na sua primeira carta, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus condenou aquela época de Noé. A Bíblia diz que Deus viu que a imaginação do coração do homem era má constantemente e que Deus se arrependeu. No fato de Deus se arrependeu, não quer dizer que Deus tem algum pecado, tem que se arrepender, mas que Deus mudou de plano com relação ao homem. Então Deus não perdoou o mundo antigo, Deus não perdoou os anjos, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou também condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo para os que vivessem impiamente. 3 exemplos que Pedro dá de que não receberam o perdão de Deus. Primeiro, os anjos que pecaram. Segundo, o mundo antigo da época de Noé, os homens antediluvianos, Deus não os perdoou, só guardou Noé, que era pregoeiro da justiça, juntamente com sua família, mais 7 almas, e trouxe o dilúvio. Terceiro exemplo, o exemplo de Sodoma e Gomorra, e condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra. 3 exemplos que não receberam o perdão de Deus: os anjos que pecaram, Noé e a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as por exemplo
para os que vivessem impiamente. Então presta atenção, cuidado. Esse pessoal que diz, você peca à vontade, depois você pede perdão, Deus perdoa, essa graça barata, que são heresia furtivas que entram na igreja, essas heresias, que colocam os homens na perdição. Há 3 exemplos de pessoas que pediram perdão e não alcançaram. 3 classes de pessoas, os anjos, os que foram rebeldes antes do dilúvio e a cidade de Sodoma e Gomorra. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis de Sodoma e Gomorra. Deus só teve misericórdia de Ló. Deus teve só misericórdia de Noé no mundo antigo. E dos anjos que pecaram foram entregues a cadeias. Porque esse justo, falando de Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa. Então Ló se afligia pelo pecado daqueles homens, pelo que via e ouvia suas obras injustas. O justo sofre pelo injusto. Pedro já tinha dito isso, mostrando agora que Ló sofria sobre as dissoluções dos homens de Sodoma. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Veja bem, se o mundo se corrompe, nós não precisamos nos corromper com o mundo. Se todos os crentes fazem tudo errado, você não precisa fazer errado. Você pode manter sua fidelidade a Deus, afligir sua alma como Ló afligia, porque sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Haverá um dia do juízo em que toda injustiça, que toda maldade, que todo pecado será julgado. Há pecados que Deus perdoa e há outros que Deus não perdoa. Os anjos que pecaram. O mundo antigo na época de Noé. E também os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Então, reservar os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Cuidado, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, já dizia o escritor da sua epístola aos Hebreus, no capítulo 10, verso 31, dizendo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Também no capítulo 12, ele diz que o Deus é um fogo consumidor, 12, 29. Então, aqui, Pedro está falando do dia do juízo para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em suas concupiscências. Os que estão na carne jamais podem agradar a Deus. Os que andam segundo seus desejos carnais, andam em suas concupiscências de imundície e desprezam as dominações, eles são insubmissos às autoridades, atrevidos. Agora Pedro vai dar uma lista. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Esses homens são pior do que os anjos. Os anjos, sendo maior em poder e força, mesmo assim não pronunciam juízo blasfemo diante do Senhor. Mas esses homens vivem nas suas concupiscências e imundície, desprezam as dominações, são atrevidos, são obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto que os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo. Mas esses, Pedro vai continuar a lista, como animais irracionais, como animais que não pensam, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Que juízo terrível para esses que dentro da igreja blasfemam contra aquilo que não entende, são atrevidos, são obstinados, não respeitam a autoridade, não se submetem a elas, blasfemam, nem os anjos se atrevem a fazer, mas eles o fazem, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer
nos deleites cotidianos. Nodas são eles máculas, deitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Olha só, esses homens pelo jeito eram glutões, só estavam vivendo no prazer da sua carne, em suas bebedeiras, se banqueteavam com os crentes, mas depois saíam para fazer toda a imoralidade, toda espécie de imoralidade. Esses tipos de pessoas, diz no verso 14, olhos cheios de adultério. Quando eles estavam se banqueteando, já estavam vendo qual era a mulher que eles iam pegar, olhos cheios de adultério. Que coisa terrível, que situação horrível, e às vezes dentro da própria casa de Deus. Foi o que levou Martinho Lutero a fazer a reforma. Quando ele foi a Roma, para ele Roma era uma cidade santa, onde estava o Vaticano, onde ele esperava ver um arrependimento sincero. Ao chegar em Roma, se ficou totalmente surpreso ao ver sacerdotes se prostituindo, fazendo todo tipo de pecado, de indecência, venda de indulgências, e isso fez com que Lutero quisesse reformar a igreja. A igreja não precisava de reforma, precisava era ser transformada, não é? E isso sempre aconteceu na época de Lutero. Nos nossos dias, tem pregadores que vão pregar e já estão vendo com qual irmã eles vão sair depois da pregação. Isso é terrível. E são homens que, às vezes, bebem, fumam, estão dentro da igreja, mas estão fazendo as coisas às escondidas. Isso é um dos sinais dos últimos tempos, não é? Vão receber o galardão da injustiça. Tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nodas são eles as máculas, deleitando seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério. Coisa terrível. Tenho conhecido alguns itinerantes que só vão na itinerância para procurar adulterar, para estar longe. É uma coisa horrível isso acontecer. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, tudo que eles querem é dinheiro, porque são ociosos, não querem trabalhar, filhos de maldição. Coisa terrível. Dentro da casa de Deus, homens que, com os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito. Pedro menciona o caminho da verdade, em 2:2. Agora, no 2:15, menciona o caminho direito. Erraram segundo o caminho de Balaão. Trocaram o caminho da verdade, o caminho direito, pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Note que eles eram crentes, mas se deixaram dominar pelos seus desejos, pelas suas concupiscências, andando na sua carne, cheios de avareza, cheios de adultério, se corromperam, não é? Deixaram de ser crente, como há certas histórias que a gente ouve de pastores que pecam com suas secretárias. Isso é uma vergonha, isso é inaceitável, mas existe dentro da casa de Deus esse tipo de coisa. Erram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falando com voz humana. Imagine só, Deus usou um jumento para repreender o profeta. O jumento tinha mais juízo do que o profeta. Usou um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Olha só o amor e a graça de Deus. Mesmo Balaão sendo desobediente, Deus usa um mudo jumento, abre a boca do jumento para falar e repreender a loucura do profeta. E quando Deus finalmente autoriza que ele vá, manda que ele fale somente,
as palavras que Deus tinha dito. Balaão fez isso. Balaão abençoou o povo. Mas quando Balaque privou ele das recompensas que ia lhe dar, então ele ensinou Balaque a introduzir mulheres moabitas no meio do povo para que o povo pecasse. Que coisa terrível. Que caminho de Balaão é esse? E hoje existe gente pecando à torta e à direita, não é? Seguindo o caminho de Balaão, só querem o dinheiro, cheios de iniquidade, dominado por suas concupiscências, loucas e nocivas, e entram por esse caminho da injustiça. Esses, veja bem, Pedro continua, estes são fontes sem água, não tem água pura do Espírito. Nuvens levado pela força do vento, vão de um lado para outro, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O juízo deles é certo, a condenação deles não tarda, diz Pedro, a perdição deles é certa, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, são vaidosos, engoldam com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estão afastando dos que andam em erro. Que coisa terrível, não é? Às vezes até homossexualidade dentro da casa de Deus. Pastores que são homossexuais, isso é uma vergonha, isso aí é terrível. E isso é a lista que ele vai dando aqui, ó, de soluções, estão afastados, andam no erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de que alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Presta atenção, se alguém se deixa vencer pelo pecado, torna novamente servo do pecado, já não um servo do Senhor. Se alguém deixa se vencer pela glutonaria, torna-se servo da glutonaria. Se alguém deixa se vencer pelo adultério, torna-se servo do adultério. Se alguém deixa se vencer pela avareza, pelo dinheiro, torna-se servo agora do dinheiro. É isso que ele diz, é vencido, tal se faz servo. Porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo, nota que eles escaparam pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Que coisa terrível. Já tinham escapado da corrupção, tinham se convertido, mas se deixaram vencer, abriram a porta novamente para o pecado, abriram a porta para os seus vícios, abriram a porta para as suas concupiscências, para as suas imundícies da carne e tornaram-se escravos novamente. Desse jeito, o último estado deles é pior do que o primeiro. É como Jesus falou, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos e depois retorna à sua casa. Ele diz, retornarei à minha casa, encontrará varrida e adornada. E aí ele traz 7 espíritos pior e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Pode ser desse homem ou dessa mulher. Tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. A pessoa que nunca conheceu o evangelho está num estado melhor do que aquele que conheceu e se desviou do caminho da verdade. Aqui, novamente, cai aquela teoria, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse ensino terrível que faz com que pessoas fiquem desviadas dentro da igreja, achando que estão salvos e continuam pecando, adulterando, bebendo, fumando, fazendo tudo de errado e achando que uma vez salvos estão salvos para sempre. Estão desviados dentro da casa de Deus, andam segundo as suas imundícies, segundo a sua corrupção, segundo os seus desejos pecaminosos, andam dessa forma. E assim se desviaram do caminho da justiça. Pedro, na sua segunda carta, menciona 3 caminhos
o caminho da verdade, no capítulo 2, verso 2, o caminho direito, no verso 15, e o caminho da justiça, no verso 21. Esses três caminhos são caminhos certos. O caminho da verdade, o caminho direito, esse é o caminho, andai nele sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, e o caminho da justiça. O crente deve andar no caminho da verdade. O crente deve andar no caminho direito. O crente deve andar no caminho da justiça. Mas é triste quando a pessoa deixa o caminho da verdade para o caminho da mentira. Deixa o caminho direito para os caminhos tortuosos. E deixa o caminho da justiça para o caminho da injustiça, da impiedade. E aí ele segue o caminho de Balaão, filho de Beor, que se desviou pelo prêmio da injustiça. Pedro diz, melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, de que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo lhe sobreveio um verdadeiro provérbio que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojaduro de lama. O cão. Quando lá em Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora os cães, é esse tipo de cão que está dizendo. A pessoa conheceu o caminho da verdade e se desviou desse caminho. É o cão voltou ao seu vômito. Os cães não vão entrar no reino do céu. É a apostasia. Quando Jesus também diz, não dê as vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem e despedacem ela, está falando desse tipo de porco. O porco que veio para o caminho da verdade, foi lavado pelo sangue de Cristo e agora volta para a lama da qual ele saiu, volta para a vida do pecado, se desviando. O porco que voltou para a lama. Faz-me lembrar uma história de uma senhora que gostava muito de um porquinho, comprou um porquinho, era uma senhora rica, comprou um porquinho, levou para o seu apartamento, lavou, limpou, colocou um colarzinho de diamante em torno do porquinho, o porquinho botou cheiro e o porquinho todo cheiroso. Um dia sai para passear com o porquinho viu uma lama, correu lá e se rolou. Essa é a natureza. O porco gosta de lama, o porco gosta de sujeira. Tem muita gente que tem um espírito, mas não o espírito de Deus, o espírito de porco, para voltar para a lama, para o pecado, para tudo que não presta, para a imundície, para a concupiscência, para a corrupção, para a ganância. A lista é grande de Pedro e a exortação é grande. Que volta assim, desse modo sobreveio o provérbio que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito. Eu tenho 2 cãezinhos, um dia um deles vomitou e eu fiquei olhando e ele com vergonha comeu o seu próprio vômito. Coisa horrível, coisa nojenta, não é? É como a pessoa que deixou o pecado e depois volta para o pecado. Conheceu a Cristo, mas o conhecimento que ele teve de Jesus foi fraco. Ele não fez aquilo que Pedro falou no primeiro capítulo. Ele não procurou acrescentar à sua fé a virtude, acrescentar a virtude à ciência, acrescentar a sua ciência ao temperamento, a paciência, a piedade, a fraternidade e o amor. Ele se tornou uma pessoa fria, indiferente, volta para a vida do pecado, volta para aquela vida carnal que anda segundo a carne, e aí volta ao seu vômito. O cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada ou o esponjadouro da lama, de lama, que coisa terrível, não é? A pessoa conheceu a verdade e fica desviada dentro da igreja e achando que está indo para o céu. Só está ali reservado o juízo de Deus. Lembre-se, Deus não poupou os anjos que pecaram, Deus condenou o mundo antigo na época de Noé e a cidade de Sodoma e Gomorra sofreu juízo. Há certos pecados que Deus não tolera. A pessoa dentro da igreja que conheceu a Jesus vivendo em pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia daqueles que estão vivendo
dessa forma, para que se arrependam em tempo de salvação, para que venham ao conhecimento da verdade e sejam transformados por Cristo Jesus. Porque senão, o último estado deles é pior. Melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E assim vem o provérbio sobre ele, verdadeiro provérbio, que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espejadouro de lama. Coisa terrível. Que Deus tenha misericórdia, que esse vídeo sirva de advertência a nós todos, inclusive a mim próprio, para que eu também esteja sóbrio e vigilante, como diz Pedro, e a todos nós. Que carta de exortação. Primeiro capítulo, ele fala como nós devemos crescer no conhecimento. Mas no segundo capítulo, ele desce mesmo sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres que andam na licenciosidade, com os olhos cheios de adultério, fazendo tudo de errado. Né? Deixar o caminho da verdade, deixar o caminho direito, deixar o caminho da justiça e seguir o caminho de Balaão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.